paz do Senhor Jesus, tudo certinho com vocês? Eu espero que sim, que alegria ter vocês aqui comigo. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Luana e este é o canal cristão, feito com muito carinho, onde juntos nós buscamos crescer na fé e viver o propósito que Jesus nos deixou. Se este também é o seu desejo, fique à vontade para comentar, compartilhar, interagir e fazer parte dessa comunidade. Se você já é de casa, seja muito bem-vindo de volta e que Deus continue te abençoando. Estamos chegando ao final da nossa série. Esse é o 9º, ou seja, o penúltimo episódio da série Cristã no Mundo Real. E hoje nós vamos conversar sobre a mordomia cristã. Nós fomos chamados para servir com o coração de Cristo. Vamos fazer uma leitura no Evangelho de Marcos, capítulo 10, no versículos 43 ao 45. Vamos ler comigo, se for possível? Vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será o vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Bora agora pensar um pouquinho. Nesse mundo em que vivemos, servir pode parecer sinônimo de fraqueza, submissão. Enquanto a cultura grita, seja a primeira, pense em si mesmo, não se humilhe, o Evangelho nos convida ao caminho oposto, servir como expressão de amor e de grandeza, como o nosso Senhor Jesus, que é o nosso padrão de conduta, nós estudamos no 8º episódio. Quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. Está lá no versículo 43 de Marcos, capítulo 10. A mulher cristã, no mundo real, é chamada a servir. Não porque é a menor, mas porque é madura. O serviço, minhas queridas, não diminui, ele exalta o reino de Deus. Servir é um reflexo do caráter de Cristo. Jesus, sendo o próprio Filho de Deus, lavou os pés dos discípulos e ele mostrou que a verdadeira autoridade se expressa em humildade. Na Bíblia nós encontramos a história de Dorcas, lembra? Uma costureira, discípula, cheia de boas obras, costurava roupas para viúvas. O seu serviço era tão marcante que quando morreu, toda a comunidade clamou por sua vida e Deus a ressuscitou. O legado de Dorcas foi feito com agulha, linha e compaixão, demonstrando seu caráter inestimável, tão valioso e procurado em nossos dias, não é verdade? A mulher cristã que serve com alegria demonstra que entendeu o coração de Jesus. Não esperar reconhecimento, serve com amor, com dedicação e entende que o galardão está com Cristo para dar a cada um. Mas, infelizmente, o que costumamos ver por aí, é uma disputa por servir em cargos que têm visibilidade, que trazem honrarias ou reconhecimentos a curto prazo. Você, minha querida, não precisa de um cargo ou de um microfone para servir. Todo lugar onde Deus te colocou é um campo missionário. É uma forma de cumprir a mordomia cristã, uma forma de cumprir a missão. Na cozinha, quando você alimenta a sua família com amor. No hospital, quando você cuida com excelência. Na escola, quando você ensina com paciência. Na igreja, quando trabalha nos bastidores. Em casa, quando intercede em silêncio. Em uma igreja, há muitos anos atrás, que servíamos com a minha família, havia uma mulher que servia mais de 30 anos nessa igreja. E ela limpava o templo, antes dos cultos. E ninguém a via, mas o ambiente que ela preparava era cheio de reverência. Um dia, meu pai, que era o pastor dessa igreja, disse: muitas vitórias que vivemos aqui têm o suor da irmanice. Isso é maravilhoso, minhas queridas, saber que todo o nosso serviço está sendo visto pelo nosso Senhor e Ele nos recompensará com honrarias que, por mais valiosos que o ouro seja aqui nessa terra, não pode se comparar com a que teremos. Precisamos continuar servindo com alegria e equilíbrio, cuidando para não nos tornar ativistas religiosos, pois quando nós estamos distante da nossa missão, distante de Deus, nós podemos até servir, mas serviço sem intimidade se torna ativismo religioso que se desgasta, mas não frutifica espiritualmente. Jesus disse em João capítulo 15, versículo 5, sem mim nada podeis fazer. Antes de servir ao Senhor, nós devemos estar com o Senhor. Pense sobre isso. A mulher que serve precisa também cuidar de si mesma. O ativismo religioso que nós falamos, quando se faz muito e se ora pouco, pode gerar grande desgaste, frustração e até muita mágoa.
Marta recebeu Jesus em casa, mas estava ansiosa e fatigada com muitos serviços. E Maria, sua irmã, escolheu estar aos pés do Mestre. Jesus não condenou o serviço, ele corrigiu a prioridade. Serviço sem intimidade gera cansaço. Intimidade sem serviço gera comodismo. O equilíbrio, então, está em servir como quem já se sentou primeiro aos pés de Jesus. Nem toda porta aberta para nós é um chamado para servir. Aprender a dizer sim para Deus também exige aprender a dizer não para o que nos distrai. Nem toda demanda é a sua missão. Nem toda atividade é propósito. A mulher cristã deve perguntar: Senhor, é isso que o Senhor quer de mim agora? Nessa caminhada de trabalho para o reino de Deus, eu vi muitas pessoas envolvidas em vários departamentos da igreja e até mesmo aconteceu muitas vezes comigo diante da necessidade. Porém, nós precisamos entender que tempo estamos, como diz Eclesiastes, né? Tempo para todo propósito. Por exemplo, uma jovem solteira, apesar de estar cercada por estudo, trabalho e família, ainda tem muito mais energia e tempo do que uma mulher casada, com filhos, marido, afazeres da casa, trabalho externo, às vezes também faculdade. Então não é saudável trocar o cuidado dos filhos e dos afazeres do dia a dia de uma mãe de família por tarefas inacabadas do ministério. Nós precisamos orar e priorizar o tempo em que estamos vivendo. A mulher cristã precisa saber manter o equilíbrio diante dessa situação. Servir é um chamado eterno. No céu nós não levaremos cargos, mas levaremos o nosso testemunho de amor vivido aqui. O serviço é a marca do discípulo. A mulher cristã, no mundo real, serve com as mãos, mas também com os olhos atentos e com os ouvidos disponíveis e um coração sensível. Servir, minhas queridas, não é uma tarefa opcional para o cristão. É parte intrínseca da nossa identidade em Cristo. Para a mulher cristã, servir é mais do que desempenhar funções. É um ato de adoração, uma expressão do amor a Deus. É um testemunho vivo do Evangelho. O serviço cristão, ele nasce de um chamado. Segundo o pastor Hernandes, ninguém pode servir de forma bíblica se não tiver primeiro se rendido ao senhorio de Cristo. Serviço sem rendição é ativismo vazio. Então, a mulher que serve movida pelo Espírito Santo cumpre Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz assim, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Então, minhas queridas, servir não é um fardo, mas é um privilégio dado por Deus para manifestar o seu amor ao mundo. O chamado para servir começa no coração, num coração transformado. O serviço que agrada a Deus não é movido pela necessidade de aprovação, não, de forma alguma, mas pela satisfação que temos em Deus. Servir é um ato de renúncia diária do nosso ego, pois não existe serviço verdadeiro sem a cruz. Eu separei algumas características que devemos ter para servir. Primeiro, humildade. Filipenses 2, 3 ao 5 mostra que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, e ele foi humilde. Disposição. Isaías, ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. Ele estava preparado para ser enviado. Terceira, minhas queridas, é constância. Em 1 Coríntios 15, 58, a palavra nos chama a perseverar no trabalho do Senhor com excelência. Segundo John MacArthur, ele escreve que a excelência no serviço não se refere à grandiosidade da tarefa em si, mas à fidelidade de Deus em qualquer tarefa. Isso se aplica desde a cuidar da família, a atuar na igreja local, a apoiar as missões urbanas, transculturais, servir aos necessitados. E assim, servir a Cristo é plantar na eternidade. Colossenses 3, do 23 ao 24, vamos ler juntos? Diz que tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens, porque do Senhor recebereis como recompensa a herança. O galardão do serviço, minhas queridas, não está nos aplausos da terra, mas no reconhecimento eterno diante de Deus. Servir é seguir os passos de Jesus, é viver como serva fiel do Senhor. Título que carrega mais honra do que qualquer posição terrena. Somos serva do Senhor. No dia final, o maior reconhecimento não será um troféu, um cargo, mas, minhas queridas, ouvir do próprio Cristo, muito bem, serva boa e fiel, entra no gozo do teu Senhor. E eu quero encerrar a nossa reflexão com essa frase. A mulher cristã não serve para aparecer, ela serve para obedecer. E quem serve por amor
nunca serve em vão. Então é isso, encerramos o nosso 9º episódio da série. Eu vou ficando por aqui, o vídeo vai ficando por aqui, mas que o Espírito Santo continue falando ao meu e seu coração. Não esquece de compartilhar, se inscrever, deixar o seu like. Se o mundo quiser te encaixar, lembre-se, a palavra já te moldou. Vai com fé e se cair, que seja bem pertinho da cruz. A graça e a paz do Senhor.